Olá pessoal, então estamos começando mais um dia, mais uma aula, só que dessa vez um pouquinho diferente. Vamos fazer a nossa aula à distância, não de maneira presencial em sala de aula como estávamos acostumados, né? Agora estamos aprendendo a estudar à distância. Então essa aula aqui tem como objetivo compreender o conteúdo de religiosidade, uma dimensão humana, para a turma do 8º ano. Queremos que essa aula possa estar tirando as suas dúvidas, possam suprir todas as suas dúvidas sobre o tema, que acredito que a maioria já leu, já recebeu ou baixou lá no site educaçãomassaranduba.org. Espero ajudar vocês. Caso as dúvidas não sejam tiradas durante a aula, no finalzinho a gente vai dar um tempo para vocês estarem tirando dúvidas, perguntando alguma coisa referente ao tema, tá? Claro, se tiver alguma outra dúvida que vocês queiram tirar agora, durante esse período de tirar dúvidas, não teremos problema nenhum. Não pedindo para ir no banheiro beber água, vale tudo. Beleza? Opa, nem tudo, né? Brincadeira à parte, vamos então falar um pouquinho desse primeiro tema da aula de hoje. Esse tema que chamamos de religiosidade, uma dimensão humana. Primeiro é importante a gente entender o que é religiosidade. Muitos de vocês foram meus alunos no 6º ano, então acredito que lembrem, né? Eu acho, né, que lembrem o que
trabalhamos, o que ensinamos sobre religiosidade? A religiosidade nada mais é que a prática da religião. Enquanto a religião ela é um ensinamento doutrinário, ensina doutrinas, revelações divinas, a religiosidade é a prática da religião. É colocar tudo aquilo que você aprendeu em prática, através de rituais, através de cultos, aquele momento que você faz a oração lá na tua casa, ou lê o texto sagrado. Isso é religiosidade, isso é praticar a tua religião. E por que a religiosidade é uma dimensão humana? É isso que a gente vai tentar compreender na aula de hoje. A religiosidade, como uma dimensão humana, se explica por pertencer à história e à cultura das mais variadas sociedades, abrindo o caminho do ser humano para se conectar com o sagrado, mobilizando energias, além de levar esperanças para uma vida além da matéria, aonde para muitos é o que faz sentido a sua existência. Desculpa. A religiosidade, ela é um momento em que a pessoa inicia o seu religare. Voltando um pouquinho lá para o 6º ano, o que é religião? A palavra religião significa religare, religar-se com o sagrado, religar-se com o transcendente, ou seja, religar-se com Deus. E a religiosidade é um momento que eu coloco isso em prática. Enquanto a religião, eu estou buscando isso através do conhecimento, a religiosidade eu coloco isso em prática. E é claro que isso vai ter influência tanto da cultura quanto da sociedade em que eu estou vivendo. Se eu for, por exemplo, para países como a Arábia Saudita, eu vou ter uma forma de cultuar diferente, mesmo que eu tenha a mesma religião. A minha religiosidade vai ter influência também pela região que eu vivo. Não só pela religião que eu sigo, mas pela região, sociedade e cultura que eu pertenço. Por exemplo, se você for hoje, quem é cristão, e sai daqui e for para uma tribo africana cristã, vai ter uma forma de cultuar a Deus diferente. Então tudo isso influencia. Por quê? Porque a ideia da religiosidade é mobilizar toda a sua energia, todo o seu ser com um grande objetivo. É se religar com Deus, tendo a esperança de uma vida eterna. Eu costumo dizer que se existe algo de mais sagrado para o ser humano, é a religião que ele segue. Porque para muitos é a única esperança que a pessoa tem de uma vida melhor. A religião, para muitas pessoas, é o que ela tem de mais importante e de mais sagrado. Por isso que é importante a gente respeitar a religião do outro, mesmo que a gente não concorde com ela. Não sou obrigado a concordar com a religião do outro, mas eu sou obrigado a respeitar. Porque muitas vezes é o que ela tem de mais importante, de mais sagrado, é a sua religião. Então a religiosidade, ela é esse caminho que eu começo a trilhar para me conectar com Deus, com a esperança de um dia estar com Ele, de estar perante a Ele, através das práticas, dos seus rituais e cultos que eu ofereço a essa divindade, a esse ser superior. Então, quando falamos em religiosidade, não estamos falando apenas de um mero rito, e sim de uma
de algo especial, pois é importante lembrar que o entendimento religioso ele é fato exclusivo da consciência, ou seja, não é algo irracional como muitos pensam, porque ele acaba fazendo sentido a sua crença na transcendência. Por isso que ele é algo consciente. Por isso que a religiosidade ela é algo consciente. Porque ela faz com que a dimensão religiosa ela não só seja racional, mas sim radicalmente humana, sem perder a fé. Eu costumo dizer que a fé não está no ato de você crer em uma divindade, e sim no ato de crer nas doutrinas que falam daquela divindade. Porque se eu creio, por exemplo, num texto sagrado onde me diz tudo sobre o Deus cristão, a minha fé não é irracional. Ela passa a ser racional. Ela passa a fazer sentido. Porque a minha fé, o ato de crer sem ver, o meu ato de fé não está em crer, por exemplo, se eu for citar o cristianismo, em que Jesus é Deus. Isso não é um ato de fé. O ato de fé é crer que a Bíblia, o livro sagrado cristão que fala sobre Jesus Cristo, está dizendo a verdade. Porque a partir do momento que eu tenho como a Bíblia como o meu livro de fé e prática, e entendo que ela é inerrante, que ela não erra, que ela está correta, eu vou perceber que a minha crença ela não é irracional. Ela tem sentido, ela tem fundamento, ela tem o fundamento na religião, na Bíblia. Ou seja, ela não é inventada. Não é algo como alguns pensam, religião é coisa de bitolado, religião é coisa de quem não pensa. Pelo contrário. A religião verdadeira, para você cultuar verdadeiramente uma determinada religião, verdadeiramente um determinado Deus, seja qual for a tua crença religiosa, ela tem que estar embasada. Porque uma religião sem racionalidade, sem ter sentido, ela deixa de ser religião e passa a ser misticismo. E é isso que as pessoas não compreendem muitas vezes. As pessoas acham que a religiosidade ela é mística. Misticismo é uma fé irracional. Eu gosto de citar o exemplo o trevo de 4 folhas. Da onde as pessoas tiram que o trevo de 4 folhas dá sorte? Isso é misticismo. Eu não sei da onde eu tirei. Não tem nenhum lugar me orientando a isso. Eu apenas crio. Agora, a religião, ela me mostra um caminho. Então, a partir do momento que eu pratico essa religião conforme os seus ensinamentos, a sua doutrina, ela passa a ser racional. A minha fé, ela entra no caminho da racionalidade. O religioso, ele não se define unicamente através das religiões, e sim numa soma de fatores explícito ou implícito em toda a realidade social, cultural e psicológica, segundo a vivência de cada uma das civilizações. Como assim? A definição de um religioso ou da sua religiosidade não está apenas na sua religião, e sim em vários fatores da onde eu vim, de qual sociedade eu tenho. A religião ela vai me dar a minha doutrina
doutrina. Ou seja, a religião vai me dar a doutrina, os rituais que eu devo seguir. Mas muitas vezes, como eu vou praticar ela, a minha religiosidade vai depender da minha família, se a minha família é muito religiosa. Vai depender muitas vezes do país que eu estou. Por exemplo, eu volto a citar, se eu for na África, por exemplo, e eu sou cristão, vamos mudar, se eu sou muçulmano e eu cultuo o islamismo aqui no Brasil, vai ser de uma forma. Se eu for para a África, provavelmente os cultos vão ser diferentes. Se eu for, por exemplo, para a Arábia Saudita, vai ser de outra maneira. Então é importante, esses fatores que a gente mencionou no slide anterior, é extremamente importante. Então, só para a gente voltar aqui. Então, o que leva a realidade social, cultural e psicológica? Como eu entendo. Vai ter pessoas da mesma família que vão entrar num fanatismo religioso e outras não. Por que isso? Porque é da família? O pai ensinou assim? A mãe ensinou assim? Cultuar a religião? Não. É uma questão própria da pessoa, da sua psique, do seu psicológico, que levou a ela num extremismo tão grande que ela entrou num fanatismo. O fanatismo é seguir a religião sem racionalidade também. E esse também é um perigo. Então, por isso que o religioso, o resultado de quem é um religioso, não está apenas na sua doutrina, porque vai ter pessoas que vão ter formas diferentes das outras de seguir uma mesma religião, mesmo entrando na mesma cidade, no mesmo país ou até mesmo na mesma família. E um dado interessante, atualmente há um crescimento do número de pessoas religiosas que se dizem sem religião. E que acaba fazendo uma distinção entre o que é religião e religiosidade. Aqui a gente vê a diferença. Porque algumas pessoas se baseiam até na afirmação que a religião não cria a religiosidade, mas sim a religiosidade é que cria a religião. Como assim? Eu volto a citar aqueles exemplos do slide anterior. Eu posso ser religioso sem ter uma religião? Posso. Existe um grupo dentro da tradição cristã, nos dias de hoje, que se chama os desigrejados, que são pessoas que se dizem cristãs, mas que não frequentam igrejas, que praticam a sua religião sem se identificar com igreja nenhuma, com tradição religiosa nenhuma. Então isso acontece, isso se dá porque para ser religioso, eu não preciso necessariamente ter uma religião, mas para eu ter uma religião, eu tenho que ser religioso. Porque a religiosidade ela não cria religião. A religião não cria a religiosidade. Porque eu volto a dizer, porque a religiosidade depende de vários fatores sociais, psicológica. Então há vários fatores que levam a religiosidade. Há vários fatores que vão fazer com que eu tenha um tipo de religiosidade. Ela não é 100% uma doutrina religiosa. Tem a influência da doutrina religiosa, mas não é 100%. De um lado, a vida religiosa para muitos não satisfaz,
mas, porém, o anseio pela transcendência não foi liquidado. Entretanto, foi-se buscando caminhos e objetivos diferentes, como, por exemplo, temos o misticismo, que permite a suspensão da definição fixa e delimitação de formas religiosas. Aqui eu vou pedir bastante atenção para não haver confusão. Eu comentei antes, a fé, muitas vezes, quando ela não faz sentido, ela se torna um misticismo. É uma fé mística. Por quê? Muitos não querem seguir uma doutrina, não querem seguir uma religião conforme os seus ensinamentos. Não é o caso daqueles que seguem têm a sua religiosidade, mas não seguem uma religião específica. Agora, o caso aqui do misticismo, não. São pessoas que não querem seguir uma doutrina específica, não querem seguir um grupo específico. São pessoas que não querem uma fé racional, e sim querem seguir algo que entendem mágico, algo que não é milagre somente no sentido, e sim questões como sorte, azar. Então acaba se pegando alguns apelos populares, algumas ideias do senso comum, que dizem, por exemplo, a questão da ferradura, que dá sorte, o pé de coelho. Eu gosto de dizer que se o pé de coelho desse sorte, o coelho deu um azar danado, né? Porque pode dar para você, mas para o coelho não deu, porque ele perdeu o pé. Então, é importante a gente ter essa distinção, saber a diferença. Então, para a gente finalizar essa parte, a fé, ela não implica na perca da racionalidade. O cristianismo, ele gosta de colocar que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E para alguns teólogos, eles colocam que essa imagem e semelhança está entre vários e outros fatores, a racionalidade. A racionalidade que faz com que sejamos parecidos com Deus. Então a fé, ela não implica na perca da racionalidade, pois é ela que vai explicar a dinâmica da doutrina e dos rituais religiosos, que vão fazer sentido. Porém, soma-se a tudo isso o fato de acreditar que tudo aquilo que me levará a uma experiência transcendental faz sentido. Eu sei de onde veio, que é o contrário do misticismo. Para exemplificar tudo isso que eu falei, eu vou passar um vídeo bem curtinho do mito da caverna. O que é o mito da caverna? É um texto, é uma alegoria que está no livro A República de Platão, um filósofo grego antigo, e que fala justamente sobre a quebra do achismo e do misticismo. Então a gente vai passar esse vídeo, depois a gente vai fazer um comentário em cima disso. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos
passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Então, vocês puderam perceber no vídeo três pessoas que viviam, três prisioneiros que, segundo Platão, eles teriam estado ali desde a infância, e um deles consegue ser solto, se liberta daquelas amarras. Essa liberdade a gente pode fazer uma analogia para a religião. A religião, ela, apesar de muitos acharem que a religiosidade aprisiona as pessoas, mas muitas vezes é ela que liberta a pessoa do medo da morte. Muitas vezes é ela que liberta a pessoa dessa vida que às vezes ela não está satisfeita, e dá esperança de uma vida melhor. E essa liberdade que esse prisioneiro ele vai ter, ele sai daquela caverna e ele começa a compreender que aquilo que ele tinha de conhecimento não era o todo, era em parte. Agora ele estava vendo, apesar da dificuldade que ele teve no início de ver o mundo exterior, já que ele viveu muito tempo no escuro. Então, quando você fica muito tempo no escuro, você quer enxergar as coisas, a vista não ajuda muito. Então, quando ele começa a enxergar, ele começa a compreender aquilo ali, ele tem o que muitos religiosos chamam de revelação. Podemos fazer essa analogia com a revelação que os religiosos dizem que tem de Deus. E a primeira coisa que ele quer é repassar adiante isso. A primeira coisa que o religioso ele faz quando recebe essa revelação é contar para os demais. É mais ou menos quando você assiste um filme. Eu, pelo menos, quando assisto um bom filme, eu fico tão empolgado que eu conto para todo mundo. Acho que eu fico uma semana contando sobre o filme que eu vi. E é mais ou menos o que acontece com o religioso. Quando ele recebe essa revelação divina, quando ele se conecta com o sagrado, ele quer passar isso para os outros, para os demais. Então a religiosidade ela só pode ser compreendida através da racionalidade. A racionalidade vai fazer com que eu compreenda o mundo exterior, que eu compreenda o mundo espiritual, o mundo que eu não tenho contato, que eu não conheço. Tem um texto cristão,
Paulo, apóstolo Paulo, ele diz que hoje vemos em espelho, em parte, embaçado, porque antigamente os espelhos eles eram em metais e que você não tinha uma visão, um reflexo completo como você tem hoje nos espelhos atuais que são de vidro. Naquela época os espelhos eram turvos, então você não tinha uma visão completa. Então essa visão completa é que esse camarada tem a partir do momento que ele vai para fora, que ele enxerga uma vida nova e passa adiante. Então a religiosidade ela traz isso, ela traz essa esperança, e ela só pode ser compreendida através da minha racionalidade. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido compreendido. Espero que vocês possam ter entendido o que a gente quis passar, que a matéria tenha ficado clara para vocês através dessas explicações. Agora eu vou dar para vocês 3 minutos para estar tirando dúvidas. A gente sabe que aqui a gente tem mais ou menos, pelo menos o sistema que está me avisando que estamos 10 minutos de atraso entre a gravação e vocês receberem em casa. Dependendo da internet, esse delay é maior. Então a gente vai dar esses 3 minutos para vocês colocarem nos comentários algumas dúvidas. Enquanto isso, eu vi que já tem algumas perguntas aqui, eu vou respondendo, que aí dá tempo de surgirem novas perguntas e a gente está tirando agora com vocês. Vamos ver aqui. A Emily perguntou aqui se é só para tirar cópia ou imprimir o texto. Na verdade, você pode fazer um ou outro. Você pode tanto imprimir ou copiar o texto, tá? Não precisa não precisa só copiar a mão. Na verdade, até prefiro que vocês colhem o texto que vocês têm, imprimam o texto que está no site ou que vocês receberam pelos motoristas da prefeitura. Caso você não tiver como imprimir, você copia à mão mesmo no seu caderno. Mas é importante que tenha por 2 motivos. Para ter presença, como eu falei, uma forma de você ter presença na atividade à distância é executar essas atividades. Então a atividade essa atividade não está valendo nota, né? O copiar ou ter o texto no caderno não está valendo nota, mas está valendo presença. Por quê? Porque como não temos vocês fisicamente em sala de aula, então a única forma que temos como dar presença para vocês. Mas tem uma outra pergunta que diz: se eu estou aqui na live, vale como presença? Vale como presença, sim. Só que aí tem um outro detalhe. Quando isso tudo passar e voltarmos para a sala de aula, eu vou voltar a olhar os cadernos e vamos estar dando nota de participação e caderno como a gente faz sempre. Então é importante que você tenha isso no caderno, senão aí sim você vai ter a sua nota diminuída de participação, já que a metade dela é o caderno. Ok? Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Tem gente falando aqui que está com preguiça, que amanhã vai copiar. Aí perguntar se tem mais o que fazer, algo mais para fazer. A princípio a atividade é essa para essa semana. E o Luiz, na verdade, está afirmando, né? Ele acha que realmente é o que o Luiz colocou. A atividade avaliativa vai ser para a semana que vem. Então, se eu não me engano, acho que sexta-feira já vai estar disponível no site massaranduba.org, educaçãomassaranduba.org, ou para aqueles que recebem via a prefeitura, via um motorista da prefeitura, vocês estarão recebendo também na sexta-feira, mas vale as nossas aulas, entende-se, a partir de segunda, ok? A princípio não tem mais perguntas, né? Acho que todas as perguntas que
foram colocadas foram respondidas. Então, um abraço a todos, tá? Estudem, mantenham-se firme. Em casa eu sei que é muito difícil fazer as coisas, às vezes dá uma preguiça mesmo de fazer, mas vocês têm bastante atividade, e não podemos deixar a peteca cair. Beleza, galera? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.